Eu sei o que acontece? Eu começo a chegar à conclusão, na verdade, que não adianta nada tomar café. Eu continuo com sono. Sejam bem-vindos todos que estão vendo, assistindo esse episódio do Diálogos com a Inteligência. Hoje nós vamos falar sobre a atual situação da política internacional, né, que está difícil de ler. Tem política internacional, política externa brasileira, tem Donald Trump querendo dar canelada no Canadá, Donald Trump dando canelada no México. Meu Deus, ele surtou, está atacando os próprios amigos, né? Quer anexar a Groenlândia, tá dando canelada na China, mas uma canelada com uma espécie de um pompom na frente para não machucar, né? Ninguém está conseguindo ler direito essa conjuntura. Então, o negócio está feio. E aí, como é que vai ficar a BRICS? Como é que fica a União Europeia? Como é que fica a geopolítica do mundo? Socorro! Para conseguir nos ajudar a entender o que está acontecendo, né, nesse mundo de Deus e do diabo, a gente vai entrevistar a maravilhosa, divina Maria Regina Soares de Lima. Tudo bom, Regina? Ei, querido, obrigado. Você veio aqui e ela vai trazer luz para essas trevas que aqui estão. Maria Regina é minha colega, né, é a decana de Relações Internacionais no IESP, o UERJ. Né? É brincadeira que é a Fernanda Montenegro da RI, meu Deus do céu. Se bem que é o contrário, Fernanda Montenegro é que é a Maria Regina do teatro. Né? Além do mais, coordenadora do Observatório Político Sul-Americano, que é o OPSA, né, da UERJ. E, Regina, socorro, o que está acontecendo? Ajuda a gente, Regina, ajuda a gente, vamos lá. Então, União Europeia, Mercosul, USMCA, YMCA, na verdade é a sigla, você não sabe, eu também não sabia, do antigo NAFTA. Estamos falando aqui de blocos comerciais, biopolíticos comerciais. E aí a primeira pergunta que a gente tem para a professora Regina é: como o BRICS se encaixa na geopolítica global atual? Especialmente após a expansão recente do grupo. O que ele é hoje, né? Quais são os seus membros? Qual é o seu objeto ou o seu objetivo? Ok. O BRICS não é propriamente um acordo comercial, como é o caso do USMCA, a União Europeia. O BRICS, na verdade, começou como uma reunião, na verdade, de 5 membros, né? A União Rússia, China, Índia, Brasil e depois África do Sul. E, a partir daí, o BRICS foi crescendo. Na verdade, é uma organização, né, que tem hoje muito mais complexa do que no seu início. Na verdade, ela aproveitou a ideia na época, isso nos anos 90, nem me lembro exatamente, mas na época havia, logo depois do final da Guerra Fria, né, com a globalização do capitalismo, havia a ideia de grandes países baleias, como Brasil, como Rússia, como China. Então, daí foi criado esse nome, que não tinha nada a ver com uma dimensão mais política, era muito mais visto como grandes mercados que tinham se formado, né, que estavam com o fim da Guerra Fria, né, globalização do capitalismo, etc. E aí, uma sugestão, inclusive, da Rússia, que estava num momento muito, muito difícil, né? Enfim, com a sua derrocada, né? Derrocada não apenas do socialismo, mas da própria União Soviética, né? Da fragmentação, etc. Enfim, e o Brasil, rapidamente entrou nessa organização, e a partir daí ela só tem crescido. Cada vez mais, o principal país dos BRICS é a China, né? Pelo seu tamanho, pela sua capacidade de atração, e todas as expansões dos BRICS, desde a sua fundação até hoje, na verdade foi sugestão da China, né? Eu nem sei, nem saberia dizer quantos membros hoje o BRICS hoje tem. Pode ter até aqui a listinha, mas são muitos, né? São realmente muitos.
e, na verdade, todos eles sugestão de entrada sugestão da China para entrada. O Brasil batalhou, inclusive, para a entrada da Argentina, né? E já estava tudo certo que a Argentina ia entrar, mas aí veio o governo Milei e o Milei recusou a entrada nos BRICS. Então, o BRICS é, na verdade, uma organização que hoje tem muito mais institucionalidade, né? Eles, inclusive, têm o Banco dos BRICS, que a presidenta é a Dilma Rousseff, né? Então, o BRICS só fez crescer, não apenas do ponto de vista de membros, mas também da sua institucionalidade. E hoje é visto muito no Ocidente como uma alternativa ou o Trump pode ver como uma ameaça, mas como uma alternativa de relação Sul-Sul, né? Mas, evidentemente, com a hegemonia da China, que é o principal país, né? E com a participação com crescente número de países, especialmente do sul global, muitos países da Ásia, tá? E o Brasil e a Índia e a África do Sul, eu acho, a meu ver, eles têm um lugar especial quer dizer, do ponto de vista geopolítico. Por quê? Porque, olhando assim, pelos membros, praticamente vários membros da Eurásia, da Ásia, só tem na América do Sul seria o Brasil e a Argentina, mas a Argentina recusou, não tem a Turquia, mas não tem nenhum outro país da América Latina ou da América do Sul. Na América Latina acho que seria difícil, né? O México, evidentemente, não ia entrar. Mas, então, é visto como um polo anti-hegemônico, etc. Mas o BRICS, a China tem um cuidado de manter a participação, me parece, de países como Brasil, como África do Sul e como Índia. Por quê? Porque são países do Sul, grandes, importantes e, ao mesmo tempo, democracias. E eu acho que o Brasil tem não estou dizendo que tem um poder de veto, mas ele tem um status muito particular, me parece, esses três países. Por quê? Porque na última reunião dos BRICS, havia a ideia de aumentar ainda a participação com membros parceiros, que teriam menos privilégios que os anteriores, etc. E entre eles estava a Venezuela. E o Brasil foi contra a entrada da Venezuela. Foi contra, né? E, de alguma forma, foi bem sucedido. Então, porque é claro que, por exemplo, uma organização como o GATT, todos os membros têm de concordar. O GATT é a Organização Mundial de Comércio. Desculpe, é a OMC. Olha só, meu Deus. É um lapso. No caso dos BRICS, os BRICS podem aumentar, nenhum membro tem poder de veto. Uhum. Não precisa da anuência de todos para entrar. Por exemplo, no caso do Conselho de Segurança, precisa da anuência de todos os membros para um país poder entrar, né? E por isso que não entra ninguém. Isso. Mas, enfim, então, o Brasil foi bem sucedido em vetar a Venezuela, porque, dada a situação da Venezuela, que o Brasil manteve a posição de só reconhecer o governo, Maduro, etc., depois que a vitória do Maduro, depois que ele apresentasse as atas, etc., e foi bem sucedido. Quer dizer, de certa forma, mostrou que o Brasil tem um certo poder de barganha pela sua natureza, por ser uma democracia do Sul
e um país importante, assim como a África do Sul e a Índia. Agora, é visto muito, especialmente nos Estados Unidos, como uma força anti-Ocidente, etc. Não é uma força anti-Ocidente, mas é uma força pela existência dos BRICS. Os países do G7 tiveram, que o G7 também é uma reunião informal dos grandes, tiveram de aumentar a participação do ponto de vista de voto desses países, porque imagina, o voto da Bélgica tinha o mesmo valor do voto da China, né? Enfim, então eles têm algum poder de barganha. Agora, com o Trump, as coisas se complicaram, né? A gente pode falar um pouco sobre isso. Mas não é propriamente você pode dizer anti-hegemônico, mas não é anti-Ocidente, só que garante, por exemplo, na forma como eles operam os empréstimos, etc., não tem condicionalidade. Evidente que no Banco Mundial você tem uma série de... No Ocidente, todos esses empréstimos têm condicionalidade. Democracia não tem condicionalidade. Então, tem uma série de vantagens. Ou seja, não é um polo anti-ocidental, pelo menos acho que não do ponto de vista do Brasil, mas é uma espécie de clube alternativo. Isso. Clube talvez seja o nome, né? Talvez É como se fosse um clube alternativo que você pode frequentar e, de repente, você tem um espaço de barganha ali. Isso. Até para aumentar, eventualmente, o seu poder de negociação com o polo hegemônico liderado pelos Estados Unidos e pela Europa e pela União Europeia. Exatamente. Né? Mas não tem uma proposta, né, só que tem uma série de vantagens para os países do Sul. Né? Inclusive, uma das propostas dos BRICS o Brasil vai presidir. Você, quando preside durante um ano, ele vai ser em julho, né? Então vai presidir o ano todo. Então uma das áreas que eles vão incentivar é exatamente a área da cooperação na área de saúde, que é uma área que vai ser muito prejudicada com a saída do Trump da OMC, porque significa sair recursos da OMC. Então, uma das áreas é a cooperação na área de saúde. Mas, enfim, não sei se... Sim, acho que ficou bastante claro. Mas acho que não existe, existe um motivo para os Estados Unidos temerem não, os BRICS? Aí já é outra coisa. Eu acho que é a visão do Trump com relação à China. O problema dos Estados Unidos, não diria que é só do Trump, o problema dos Estados Unidos é a China, né? E, evidentemente, a China é líder de um clube, de um bloco independente, autônomo, etc. E cada vez mais eu acho que o espaço da China na economia mundial é hoje tão grande. Eu tenho a impressão que, do ponto de vista militar, os Estados Unidos ainda é a principal força do ponto de vista militar. Do ponto de vista de ogivas nucleares, eu não sei exatamente o que é, mas são os Estados Unidos. Mas, por exemplo, a região, aqui, nossa região, a região da América do Sul, em 20 anos, de 2000, mais ou menos 2000 a 2023, 2024, por aí, eu não sei se esses dados são verdadeiros. É muito interessante. Em 1900, 2000, desculpa, meu Deus, será que eu já estou trocando, já estou vivendo no paralelo? Está tarde. Em 2000, mais ou menos 2000, mais ou menos, todos os países, todos, da região, seja da América do Sul, seja da América Central, o principal parceiro comercial era os Estados Unidos. Em 23, portanto, 20 anos depois, os três, na verdade, países que têm na América do Sul, que ainda tem os Estados Unidos como principal parceiro,
são Colômbia, Equador e Guiana. A Guiana é país, não a Guiana francesa, porque aí não é país. Todos os demais hoje têm o comércio principal parceiro comercial é a China. São parceiros dos Estados Unidos, todos os países da América Central e da América do Sul, Colômbia, Equador Colômbia, Equador e Guiana. Então, é muito difícil. Uma das coisas, por exemplo, mesmo com Biden, era exatamente a presença chinesa. Eu acho que é muito difícil eliminar a presença chinesa. Eu acho que ela, do ponto de vista comercial, ela é muito consolidada. Não é fácil você mudar corrente de comércio, né? Não é fácil. Eu não sei se é bom para nós ou não, porque aí você cria um outro tipo de dependência, mas é impressionante. Eu tenho esses dados, é uma coisa impressionante. Era tudo azul, agora é tudo vermelho, né? Então, por exemplo, eu acho que a Colômbia, isso é a minha hipótese, né? Sim, eu acho que a Colômbia acedeu rapidamente à demanda do Trump. Por quê? Porque a Colômbia é muito dependente do comércio com os Estados Unidos, né? Então, porque ela mantém um vínculo enorme com os Estados Unidos. Não é o caso dos demais países, né? Enfim, até a Argentina, que é um país porque é tão forte a coisa do comércio, né, certas vantagens, que, enfim, mesmo que seja o comércio com o Brasil, seja um comércio basicamente de commodities, etc., o comércio com os Estados Unidos para o Brasil é melhor, tem maior valor agregado, vende aço, e aviões, etc. Mas é impressionante, eu acho que é estrutural, eu acho que é difícil. Não sei, eu não sou economista, mas eu acho que, olhando o mapa, eu não sabia que era assim. Eu fiquei assim impressionado, porque é muito difícil, como é que você vai deslocar? Agora, o que o Trump está preocupado? Com a tal da moeda dos BRICS. Né? Fazer uma moeda como substituir o dólar, como ter o euro. Só que isso não é fácil. Isso é um processo que demora muito tempo. E, além do mais, esta não é o projeto. O projeto é a criação, é como se fosse uma caixa de compensação. Você, na corrente de comércio, você comercializa com o país, você pode fechar suas contas na moeda do país. Isso não é moeda BRICS. A moeda BRICS seria uma alternativa como o dólar, como o euro. Isso não vai acontecer, não vai. É um processo longuíssimo, mas o Trump está usando isso, né? Está usando esse espantalho. Esse espantalho que vai acontecer. Tanto que o ministro, o Mauro Vieira, que é o embaixador brasileiro, já explicou que não tem nenhum projeto de criação de moeda BRICS, não tem. O que tem é essa caixa de compensação em que você paga na moeda do país a sua conta comercial. Parece que já tem uma coisa semelhante no caso do Mercosul, entendeu? Enfim, não é moeda BRICS, não é moeda. Então, isso, o Brasil, inclusive, claro, todo mundo está assustado, né? Com a voracidade, a unilateralidade do Trump, né? Todo mundo está assustado. O México ia... É isso que eu ia perguntar, né? Porque com esse recente atrito entre Estados Unidos com o México, Canadá, China, né? Em relação às tarifas que foram impostas pelo Trump, né? Eles podem ser o sinal de que o cenário geopolítico estava para mudar. Que né? O que estava falando? A correlação geopolítica de forças, né? E positivo, o que isso pode significar para o nosso sul global aqui, quer dizer, para o... Pois é, esse é que é o ponto, né? Porque eu acho que do primeiro movimento, né, houve uma reação, né? Mas imediatamente México e Canadá cederam, né? Isso é, eles vão colocar, o México aceitou colocar forças especiais na fronteira para impedir os migrantes, né,
E o Canadá fez o mesmo na fronteira norte. Mas, ao mesmo tempo, acho que a província de Ontário, uma dessas, instituiu uma medida que prejudicaria as empresas americanas, o investimento de empresas americanas, especialmente do Elon Musk. Isso aí é uma reação interessante, porque é um sistema federativo, os estados têm esse... no Canadá também. Eu nem sei se tem esse poder, mas isso poderia apontar a ideia de que você estaria caminhando por uma guerra, uma guerra de tarifa, né? Mas aí eu acho, isso aí é uma coisa que está assim, para mim é um interrogante, porque aí eu volto para o passado, né? Quer dizer, uma das razões, ou um dos motivos da Segunda Guerra foi exatamente o problema desse tipo de política protecionista. Não, você impõe tarifa, você impõe tarifa, isso leva a um conflito e, no caso, gerou a Segunda Guerra, que foi tanto que uma das primeiras coisas que os Estados Unidos fez, né, no pós-guerra foi construir um sistema multilateral que impedisse que tornasse custosa uma guerra tarifária, né? Então, alguns veem esse movimento do Trump como um movimento, né, digamos assim, que pode desencadear uma guerra tarifária, né? Eu acho que não vai desencadear nada. Porque, primeiro, aqueles que têm mais a perder já aceitaram negociar, né? Isso é Colômbia já foi no México, Canadá. México, Canadá, aceitaram. E aí eles atrasaram, etc. A China reagiu. Mas eu estava escutando hoje, eu não sabia que foi assim. Eu não me lembro os detalhes, mas diz que a reação dela foi uma reação assim quase que muito sofisticada. Porque, na verdade, ela não quer iniciar uma guerra comercial. O que ela quer é colocar os Estados Unidos na mesa. E isso é, digamos assim, pode ser um cenário alternativo ao cenário da guerra comercial. Pois é, mas eu andei lendo também e achei curioso o seguinte: se não tem um elemento de bufonaria na atitude do Trump para o seu público interno. Sim. Que é uma coisa realmente populista. E se, na verdade, isso aí não é um convite que o Trump está fazendo ao Canadá, ao México e à China para participar de uma luta de telequete. Né? Não sei se o nosso espectador sabe, telequete é aquela luta falsa, que você finge que está quebrando o outro, joga no chão, grita, joga no céu, mas na verdade ninguém está batendo em ninguém, mas finge que está batendo. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque aparentemente as medidas que foram tomadas pelo Canadá e pelo México, quer dizer, o Trump está usando a política tarifária para fazer cena de política externa. Claro, isso tem um lado... Né? Porque ele ameaça, mas aí esse negócio de que o México e o Canadá cederam, né, todo mundo é obrigado a fazer alguma coisa, porque, quer dizer, política tarifária sempre foi uma medida econômica, mas ele está usando essas medidas de forma política, como se fosse mandar um porta-aviões aí para um lugar qualquer para intimidar. E ele criminaliza, né? Ele diz que vai jogar tarifa para evitar o tráfico de droga, para evitar a imigração ilegal, que os imigrantes são criminosos. Estão trazendo opioides para os Estados Unidos. Que ele está fazendo isso para defender os Estados Unidos, porque os Estados Unidos estão sendo atacados por gente má, perversa, que são todos os parceiros comerciais, né? E inclusive lançando mão de legislação de exceção. Porque isso que ele está fazendo no México é legislação de exceção mesmo, que foi criada para a época de invasão estrangeira, essas coisas assim. Né? Mas o que aconteceu? Eu li que essas medidas que foram anunciadas pelo Canadá e pelo México são medidas meio de rotina. Não tem nada de muito extraordinário. Quer dizer, que o México mandar 10 mil soldados da guarda mexicana para a fronteira, já fizeram isso durante o Biden, fizeram isso... Aí fica parecendo... Você acha que você está sugerindo que é vamos dizer assim,
que é toda uma coisa para o público doméstico. Parece que é uma coisa encenada para que os eleitores deles estejam vendo que ele está defendendo o interesse americano, a América forte voltou, ele botou o pau na mesa, falou grosso, igual o Putin, igual o Xi Jinping, igual o sei lá quem. Mas você sabe, eu vi umas análises que eu achei muito interessantes, né, dessa reação do Trump. Uma delas, enfim, uma ou duas, etc., sugere que, na verdade, o Trump está fazendo... É como se o Trump tivesse, de alguma forma, vamos dizer assim, não é entregando a rapadura, mas é como se ele tivesse... ele não quer mais ser a nação indispensável. Ele quer ser a grande potência, mas ele não quer mais o ônus de ser o hegemônico. Entendeu? Muito interessante as análises. Que, na verdade, ele é um movimento, assim, quase que para impedir que os Estados Unidos fique, digamos assim, fragilizado perante a China. Porque o tal do DeepSeek, eu não entendo nada de inteligência artificial, mas eu entendi que o DeepSeek foi uma trombada feia nas big techs americanas, né? Mostrou, isso eu já tinha lido em várias, que a China está 200 anos além na área de inteligência intelectual, inteligência artificial. Né? Então, é como se o Trump quisesse esse tipo de transição na história. O único exemplo, um bom exemplo, é a Inglaterra, depois da guerra, que a Inglaterra não tinha condição de continuar, né, o seu papel, então entrega aos Estados Unidos. Né? É como se o Trump, eu já vi várias análises desse tipo, que é como se o Trump tivesse, mas é preciso ser uma inteligência estratégica muito grande, que eu não sei se ele tem. Exato. É como se ele entregasse, eu vou fazer a transição ao meu modo, e não será mais o mundo americano. Eu entendi. É como se fosse o seguinte, assim. E por isso ele está ressuscitando a doutrina Monroe. Ressuscitando esse imperialismo. Né? Assim, é assim, tudo bem, a China pode ficar com a Ásia, pode ficar com não sei o quê. Alguns até falam de um certo duopólio China e Estados Unidos, e a China, a Rússia como fiel da balança, para que eles possam, digamos assim, nenhum deles possa entrar mais na Eurásia ou na Ásia, quer dizer, entendeu? Isso, manter... Isso, e aí a Rússia ficava com a área da União Soviética antiga. E o próprio Marco Rubio falou que o mundo é multipolar, esse mundo é multipolar, e o ônus desse mundo é muito grande para os Estados Unidos. Então, por exemplo, quando ele elimina o USA, o Zaid, famoso Zaid, etc. O Zaid e Abu Zaid. O Zaid e Abu Zaid, quando ele acaba, manda fechar, de certa forma é quase simbólico daquele seu papel, né, de ser a polícia do mundo. Na verdade, era complemento da sua política externa. Agora, eu acho que isso do ponto de vista histórico, eu não conheço, quer dizer, as teorias de transição de poder, nenhuma delas quer dizer, um país não entrega, não sei a Inglaterra, mas a Inglaterra não tinha mais condição. Então, ela teve de aceitar a liderança americana. Mas é como se o Trump quisesse, para os Estados Unidos, ser uma grande potência, mas não a nação indispensável. É como se fosse o fim da ordem americana, não o fim dos Estados Unidos. Sim, claro. E aí ele vai ser mais unilateral, aí ele vai fazer o que ele quiser. Porque aí ele não tem nem a obrigação moral, política, etc., de manter essa ordem que ele próprio criou. Sim, como se fosse uma espécie de tratado de Tordesilhas que divide o mundo entre China e Estados Unidos. Né? Porque o Trump sempre teve essa coisa, sempre me chamou a atenção, que a primeira coisa que ele rapidamente, ele ia contra todas a tradição da política americana de alguma forma ter alguma responsabilidade sobre a ordem, a ordem
baseada em regras, né? Sempre foi uma coisa forte dos Estados Unidos. Sim, regras que interessam aos Estados Unidos. Claro. Agora não, é um mundo sem regras. Seria um mundo sem regras. Nos países, os Estados Unidos têm de... Né? Ou seja, a gente meio que volta para um mundo em que os organismos internacionais não têm mais valor como foro, como foros, e aí você vai dividir o mundo mesmo, como se fosse uma divisão colonial ali, o Tratado de Berlim, um pedaço para cá, um pedaço para cá, um pedaço para lá. Todo exílio, vamos dizer assim. Pois é, e aí a gente nisso aí, a gente vai ficar do lado do... Não, mas eu também não sei se essa hipótese... Sim, mas a hipótese é interessante. É interessante, né? Pois é, aí eu acho que para o Brasil... E aí ele quer a Groenlândia, porque aí você precisa também mostrar que você está abrindo mão disso ou daquilo, de tais e tais regiões, mas quem vai mandar nessa aqui, então sou eu, é meu. Claro. Não, pois é, porque aí você diz... Aí o Canadá é meu, a Groenlândia é minha. Por exemplo, a detente que a União Soviética e os Estados Unidos foi exatamente isso. Você não põe mais o pé aqui em Cuba, tira esses, e nós não pomos o pé como é que chama? No Vietnã, Europa Oriental. Sei lá, né? Europa Oriental. É um pouco isso, seria uma espécie de Tordesilhas, enfim, isso, eu não sei, eu acho uma hipótese assim, curiosa, eu acho que é preciso muita inteligência estratégica da parte, não combina com o Trump. Mas, ao mesmo tempo, combina com o estilo dele. Que é um estilo, porque ele está destruindo as regras, de certa forma. Né? Mas às vezes é uma coisa intuitiva. Você vai tomando certas atitudes que, na verdade, você mesmo vai racionalizando depois, né? Agora, para o Brasil, uma situação, digamos, um mundo assim, é muito ruim, né? Porque o Brasil, na verdade, o Brasil precisa de operar num mundo de regras, porque o Brasil renunciou a ser uma potência nuclear, renunciou a ter armas nucleares, né? Ao contrário da Índia, né? Ao contrário da Índia, e sempre usou o espaço multilateral para se projetar. Isso. Né? Isso é a história brasileira, eu acho que, da minha perspectiva, eu acho que quem rompe com isso é o Bolsonaro, quer dizer, quem rompe com essa visão, porque o Bolsonaro não tinha visão do ponto de vista de uma visão estratégica, não tinha. O Bolsonaro queria privatizar o poder, vamos dizer assim. Na verdade, o desejo é alinhamento automático com os Estados Unidos. E para isso, para poder fazer o que quisesse, etc. Então, eu acho que para o Brasil, uma ordem dessa forma, uma ordem sem instituição, sem regra, é muito sem multilateralismo. A gente a gente viveu quando nesse mundo aí? No década de 30? Mas aí... Que a gente ficou ali entre a Alemanha, a Itália mas aí você a coisa já estava se caminhando para a guerra, né? Entendeu? Já estava uma competição acirrada, etc. Né? E crise, crise no Ocidente, né? Crise econômica. Então, eu não sei, para o Brasil é muito ruim, Porque no multilateralismo a gente joga em todas as mesas, né? O Brasil sempre participou disso e sempre teve essa, digamos assim, essa estratégia essa ideia de que que você não pode ficar restrito a um espaço de negociação, que você tem de ter mais alternativa. Né? Coisa forte sempre foi a ideia da diversificação, né? Diversificar. Né? Que, aliás, é uma ideia que está muito clara para mim no Hélio Jaguari, porque ele fala que ele é um dos poucos naquele momento que está pensando nos dois eixos, né? O eixo leste-oeste, né? Em que ele dizia, aí nós não temos espaço nenhum, ou norte-sul. No eixo norte-sul nós podemos ter algum espaço. Né? E esse espaço qual é? É um espaço de diversificação, de buscar autonomia. Né? Autonomia nesse sentido de poder escolher, né, as suas próprias regras, de escolher o seu caminho e com base no processo, no modelo de desenvolvimento, né, da substituição de exportações,
enfim, tudo isso. Então, para o Brasil, que não é, que é um país grande, né? Mas que é um país que não tem armas, né? Então... Mas a gente também não tem arma porque não precisa de arma, porque a gente já tem hegemonia na América do Sul, então... a gente na América do Sul nunca precisou, né? Mas a gente sempre foi o maior. Mas ao mesmo tempo o Brasil precisa de operar, o Brasil opera nesse mundo institucional, né? Então, não sei. Aí eu fico pensando também o seguinte, a América do Sul, né, ela foi acho que é um conceito geopolítico que foi criado ali por volta de 1850, 60. No caso do Brasil, acho que foi pelo Visconde do Uruguai, né? O nosso amigo Luiz Feldman está escrevendo um artigo sobre isso. Que ele parece que foi essa região como uma região de hegemonia legítima do Brasil, que era uma América que não era dos americanos do norte, mas ao mesmo tempo abrindo mão da hegemonia de qualquer coisa com a África. Você tem a abolição do tráfico, então aquela coisa do Império Português, que tinha uma coisa, aquilo também se abre mão. Então nós somos uma potência só americana. Mas esse pedaço aqui é nosso. Tanto que a gente, ao mesmo tempo que acaba com o tráfico de escravos, a gente derruba o Rosas na Argentina. A gente derruba a ditadura que era a ditadura da concorrência, né? A concorrência possível ali. Mas a gente tem uma pedra no sapato aqui, que se chama Venezuela. E é engraçado que a gente tinha uma relação com a Venezuela mais ou menos de proximidade ou tolerância, enfim, uma coisa assim. Na sequência, a gente passou, por causa da eleição do Maduro, a gente se meteu naqueles pactos, enfim, de garantir uma eleição limpa, né? Na Venezuela, o que não foi cumprido. E aí a gente consegue entender o que você mencionou a respeito do veto informal que o Brasil exerceu à entrada do Venezuela nos BRICS. Então a gente passou a tratar a Venezuela como uma coisa assim, olha, isso aqui é ditadura, isso aqui não sei o quê. Aí, de repente, o Trump manda o embaixador dele aqui, ele conversa com o Maduro, shake hands e faz um acordo de petróleo. E aí, como é que a gente fica nisso aí? Porque se os Estados Unidos voltarem a falar com... os Estados Unidos era contra as sanções, né? O Brasil era contra as sanções. Pois quer dizer, a gente começou a dizer assim, não, a gente a Venezuela é complicada porque não é democracia, porque é isso, porque é aquilo. Né? E o Biden, é isso aí. Aí mudou o governo, veio o emissário do Trump aqui. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai continuar cheio de dedos, vai voltar para o que estava antes, entendeu? Porque não seria um problema se não fosse nosso vizinho, né? Claro. Pois é, qual é o futuro das políticas Sul-Sul nesse quadro e qual é a importância que elas têm para nos... eu acho porque se chamava de países em desenvolvimento. Países em desenvolvimento não tem mais sentido. Países que estão eternamente em desenvolvimento. Não tem, né? Exatamente. Ou Sul Global. O Sul Global, sei lá, cada uma dessas... Terceiro mundo. De qualquer maneira, sempre a ideia de uma certa força, né? Toda a luta foi, digamos assim, foi feita com base na ideia de não podemos ter reciprocidade como são as regras de comércio, né? Temos que ter um tratamento especial, mas sempre essa ideia de um tratamento especial. Esse tratamento especial ele ficou difícil de ser defendido, né? Numa época em que os países, Brasil, etc., são muito mais competitivos. Tem um momento em que em que vem a graduação, eles são graduados e aí, por isso, são passíveis de não ter mais tratamento especial. Então, hoje, essa é a grande, né, toda a luta do terceiro mundo, etc., do ponto de vista mais econômico, político, porque o Brasil sempre participou do terceiro mundo econômico. O Brasil nunca foi do movimento não alinhado, né? Os diplomatas dizem, olha, são tão poucos alinhados que nem participamos dos movimentos não alinhados. Claro que o Brasil não entrava no eixo leste-oeste, né? Esse é um eixo fora. Sim. Então, agora, então era sempre a ideia do desenvolvimento, tem condições especiais, etc. E a ideia de que
de ganhar espaço na feitura das regras, né? De ganhar espaço, de você... Tanto que o Brasil até hoje, digamos assim, sonha e luta por ampliação do Conselho de Segurança, né? E que o Brasil, mais Alemanha, Japão e Índia tenham poder de veto, possam ser membros permanentes. Eu acho que isso não vai sair nunca, ainda mais agora, que com essa, né, porque ninguém dá poder, né? Então, toda a política externa do Brasil, e eu acho que desse ponto de vista a diferença entre Fernando Henrique e Lula digamos assim, do ponto de vista de como é que você chega lá. Eu acho que no caso do governo Fernando Henrique, a ideia era chegar lá cumprindo as regras, né? E no caso do Lula era exatamente buscar diversificar, buscar autonomia, tudo isso. Hoje, então, o Brasil, fora disso, ele não tem muito espaço, né? E mesmo também na região, quer dizer, não dá para você... Não, e com a Venezuela, se concretiza essa coisa com a Venezuela, ele não tem muito espaço, né? Então, ainda tem a Argentina na mão do Milei. Ainda tem a Argentina, exatamente. Esse é um problema, porque eu acho que a região está muito fragmentada do ponto de vista do regionalismo, né? O Bolsonaro saiu da Unasul, etc. O retorno do Brasil também não foi grande coisa. Quer dizer, um pouco as promessas do Lula de campanha nessa área também foram difíceis de serem implementados, né? Porque o cenário está mudando completamente. O cenário mudando, quer dizer, eu acho que o regionalismo, o Brasil poderia ter um papel importante na região, né? Certamente no caso da Amazônia, o Brasil tem 60% da Amazônia, portanto, o Brasil tem de ter um papel na questão da preservação, da biodiversidade, tudo isso, porque ele é um player importante, mas está muito difícil, né? E agora, então, o que vai ser essa COP30? Sem recursos, sem os Estados Unidos, né? Enfim, então, eu acho que a situação que a gente tem hoje é muito difícil. Eu acho que é muito... nesse mundo que está muito incerto, com muita incerteza. E se não tem espaço multilateral para o Brasil, não tem mais nada. A gente vai ter o quê? Vai ter uma relação bilateralismo? Cada país vai ser uma coisa diferente? Não, acho que isso não chega tanto, mas vai ser muito difícil reconstruir a cooperação regional numa região tão... E está muito fragmentada politicamente, né? O fato da Argentina com Milei é trágico, né? Enfim, é trágico, porque exatamente faz a política ao contrário, né? Não sei, eu estou muito desanimada, sabe? Estou desanimada com o governo, estou desanimada com tudo, assim, do ponto de vista da nossa saída. Acho que não sei, né? Parece que não tem o próprio PT, entendeu? O PT... Você acha que a gente está num governo de fórmulas requentadas para um mundo que mudou? Eu não gosto de dizer isso muito, mas de certa forma eu acho que está faltando uma visão estratégica. Talvez porque também o flanco doméstico é tão difícil também, né? E o problema hoje é que as questões todas internacionais, elas têm uma penetração na sociedade muito grande. Então, as coisas caminham à revelia, muitas vezes, do próprio governo. Quer dizer, você constrói alianças em setores da sociedade civil, né, em que você não tem você caminha, de certa forma, enfim, por conta própria, né? E eu acho que, não sei, eu acho que precisava de uma renovação. Acho que a esquerda precisa de uma renovação.
Mas eu não gosto de dizer isso, não, porque fica muito, eu acho que fica muito arrogante da minha parte. Mas eu acho que o mundo está mudando muito, entendeu? O fato, por exemplo, eu achei um absurdo quando o Lula não foi a posse do Maduro e uma parte do PT foi a posse do Maduro. Fica muito difícil, está muito difícil você coordenar, porque agora as questões são todas transversais, né? A própria questão da COP30, o Alcolumbre foi lá beijar a mão do Lula e já falou o quê? Ele é senador pelo Amapá, né? Vamos explorar o petróleo na bacia do Equador. Entendeu? Isso é uma coisa que, no mesmo ano que novembro vai ter a Copa, o Brasil vai começar, vai explorar petróleo no ano da COP. Não, sei lá, o Lula disse que ia liberar os estudos, etc. Mas no ano da COP, entendeu? Se o Lula ligasse para você pedir conselho, o que você diria a ele? Não se candidate à reeleição. Vai pescar. Eu acho. Eu acho que as pessoas também. Entendeu? Porque, de repente, precisa. Eu não sei o quê, eu não gosto dessa coisa de elites, das elites, mas a gente precisa de ter umas elites que sejam mais. De acordo com a época? Mais atunada, mais. Não sei. É difícil. Eu sei o que você está querendo dizer. Você tem a impressão, na verdade, que o governo é muito restauracionista, uma coisa de restauração do mundo que já passou. Você não é a única que pensa assim, não. Eu participei, inclusive, do grupo de trabalho da transição, e era isso. Claro, como o Bolsonaro tinha destruído metade da política, tinha acabado com a política externa, se vangloriava de ser pária, a ideia era voltar, né? O Brasil estava devendo aos organismos internacionais. Então, sem querer, eu acho que aí ficou uma coisa muito da volta ao que foi antes, a política altiva e ativa. Não sei. Sim. Não, eu entendo perfeitamente. Porque a política do Bolsonaro. Do Bolsonaro não presta, nem como política de direita, mas a política do Lula também já está meio fezandê, já meio que passou, né? Porque talvez seja muito difícil você participar de um tempo histórico que está mudando. Eu fico imaginando que é muito. Eu às vezes me sinto meio, vamos dizer assim, fora do lugar, né? E achando que é um. Eu não gosto disso, mas coisa de velho, né? Claro, né? No sentido de que. Mas parece que ficou uma coisa meio saudosista. Não é isso, é que é muito difícil você entender. Você lê a conjuntura. Eu sei. Todos nós envelhecemos muito em 10 anos. 5, 10 anos para cá. Não, pois mas é muito difícil você ler uma conjuntura que está em mudança. Então, eu acho que o Lula não tinha... A política externa do Lula foi um pouco, claro, não era restauração, mas era uma coisa de retomar aquilo que o outro mas quase eles chamam de destruiu. reconstrução. Uma reconstrução tem um certo ar de restauração. Quer dizer, vamos voltar aos bons tempos, 20 anos atrás, né? Diz uma coisa, Regina, que livro seria um bom ponto de partida para a gente saber mais sobre esses temas? Você recomenda alguma para alguém que está assistindo a gente e quer entender um pouco de política externa ou de relações internacionais? Do Brasil, você quer dizer? O geral, aquilo que você tem. Pô, que dificuldade que eu estou tendo. Bom, então você vai fazer o seguinte, você vai ler os artigos da professora Maria Regina, que estão todos na internet. Eu gosto do ponto de vista da literatura internacional, eu gosto de ler os clássicos o Morgenthau, por exemplo, é um autor... Hans Morgenthau. Que, ninguém gosta, todo mundo já achou que é ultrapassado, mas eu acho que ele tem muita percepção, porque ele era um estrangeiro falando para um país como os Estados Unidos. Os Estados Unidos, quando ele chegou lá, devia ser praticamente esse Estado, quer dizer, um país muito, com uma visão muito
muito doméstica, né? Sem uma visão de mundo, né? Sem uma visão de... Porque o Hans Morgenthau era um alemão que se mudou para os Estados Unidos, né? Eu acho que o Kissinger... E trouxe uma espécie de um realismo... o Kissinger, imagina, mas ele tem uma visão estratégica, ele tem aquele livro dele sobre a China é muito interessante. Enfim, do Brasil eu não sei, eu confesso que eu tenho de ficar um pouco mais atunada. Enquanto assim. isso, você vai ler os artigos da professora Maria Regina. Não, imagina. Vai ler sim. Não. Tá tudo na internet. E aí você vai começar a aprender uma coisa e vai diminuir, assim como eu fiz, o meu grau de analfabetismo nesse assunto. Regina, querida, foi um prazer receber você aqui no Diálogos, foi uma delícia. Bom, infelizmente vamos ter que encerrar esse papo maravilhoso aqui com a nossa queridíssima Regina. Agradeço muitíssimo a contribuição que você nos deu aqui vindo no Diálogos. Foi maravilhoso, foi tão bom. E para você que está vendo e ouvindo, considerem que este episódio é uma oportunidade única para ouvir a nossa queridíssima Regina, que eu já disse que é a Fernanda Montenegro da nossa RI, né? E ela publicou um artigo da nossa inteligência, porque, enfim, a Regina vinha aqui, não publicado, não tem nada aqui, mas para mim, assim, eu não tenho nem coragem de entrevistar, né? Sobre política externa e política pública da Insight Inteligência já há algum tempo. Esse artigo da Regina e mais outros 1000 artigos sobre economia, ciência política, cultura, sociedade e muito mais estão disponíveis no nosso site e não deixe de conferi-los. E fique de olho nas redes sociais da Insight Inteligência e do Canal Meio para as novidades sobre os nossos próximos episódios. E até logo. Democracia é um regime intrinsecamente frágil. É um regime intrinsecamente aberto aos seus inimigos. Ela é o único regime político que admite conflitos, inclusive em relação a ela própria. Ninguém pode ter a ilusão de achar que não há conflito em democracia. Não, os regimes democráticos são muito conflituosos. Ela é um regime inconcluso, porque sempre a gente poderá estar em luta por direitos. A democracia sempre encontra uma desigualdade para a qual atacar. E ela sempre encontra também quem queira resistir a esse processo. Acho que o antagonismo político ele é crescente, ele é crescentemente intolerante e ele é crescentemente violento. A guerra de todos contra todos, né, o fim da tolerância. O Brasil nunca tinha tido aquele tipo de situação ainda recentemente, né? Aqueles muros nunca mais foram retirados da visão política brasileira. Como é que, em apenas 3 décadas, parte da sociedade brasileira se desencantou tanto com a democracia? Onde foi que a gente errou?